Feito, está gravando. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar sequência às aulas de treinamento físico. Hoje é dia 29 de setembro, né? Aula da tarde. Seria a parte 1, mas hoje vai ser a parte 2. Tá? A parte 1 foi dada no primeiro bloco da manhã, tá? E agora a gente vai dar sequência. E dessa forma, no segundo bloco, nós vamos fazer ali um tempo voltado para as perguntas de vocês, para a gente ter um tempinho aí para discutir dúvidas da matéria até o momento, tá bom? Então, nessa aula anterior, a da manhã, né, nós iniciamos os métodos de treinamento de velocidade, falei de conceitos, de terminologia acerca de velocidade, rapidez, manifestações de velocidade e por fim, eu estava mostrando alguns aspectos biológicos assim do treinamento de velocidade. Eu já vou compartilhando aqui o slide. Nós paramos a aula nesse slide aqui, que é do Robert, sobre uma revisão muito interessante sobre a função do tendão na locomoção, onde aqui a gente visualiza a gente visualiza aqui a questão energética, né, a sequência de energia em situações, em três situações, digamos assim, de força rápida, né? Eu tenho ali uma situação A, que seria uma condição de conservação de energia, né, onde dá para ver ali o fluxo de energia, que seria do corpo, centralizado no centro de massa, né? Essa energia durante a frenagem aqui, armazenando energia ao nível de tendão e estruturas passivas também do músculo, mas principalmente tendão, né? E novamente aqui a fase que a gente chama de encurtamento, né? Que seria daqui para a fase de voo, onde essa energia armazenada ao nível de tendão, ela seria de novo direcionada para o corpo e o que nos ajudaria então a ganhar altura, velocidade no sprint, etc. Tá? E a partir daí tem uma conservação de energia através desse processo. Claro que no caso nosso de treinamento de velocidade, potência, esse mecanismo ele funciona como um gerador de altos níveis de potência, né? E é o que a gente sabe, é onde a gente consegue mais altura no salto, maior velocidade, são nessas condições. Por exemplo, na velocidade máxima do sprint, é uma condição em que está funcionando muito bem o sistema elástico. Eu chego em alta velocidade, eu freno, armazeno e reutilizo rapidamente. Tá? É a mesma coisa para o salto em distância. Eu chego em alta velocidade para o último pé na tábua de salto e utilizo a energia e reutilizo muito rapidamente. Bom, mas também tenho situações que vão ser impostas pelas questões do jogo, da atividade física em si, que vão complicar um pouco esse sistema elástico, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas aqui eu tenho duas situações específicas. Eu posso ter uma power amplification, seria essa amplificação de potência, ou seja, eu partindo de situações onde meu corpo está em inércia, ele está parado, por exemplo, no início do sprint. Meu corpo está parado, ele está zero de energia mecânica e eu tenho que amplificar essa potência. Aí eu não vou ter uma via elástica para me ajudar, né? Eu vou ter que gerar essa potência através dos meus motores biológicos, músculos, né? E é o que a figura mostra, energia sendo produzida ao nível de músculo e essa energia vai ser transmitida pelos tendões. Aqui não vai ter uma função elástica importante, o tendão vai funcionar como um transmissor apenas, e essa energia vai para o nosso organismo. Eu vou ganhar velocidade. Então, é o início do sprint, por exemplo. Aqui também um bom exemplo disso é o squat jump, né? O salto agachado, né? Onde eu parto daquela isometria e essa energia gerada ao nível de músculo vai para o meu organismo e é o que vai me dar altura de salto, por exemplo, no squat, né? Tenho também as situações de atenuação de potência. São as situações de aterrissagem, né, nos exercícios. Então, lá é o jogador de vôlei que faz o bloqueio e tem que fazer uma tarefa que a bola cai do lado dele, por exemplo. Então, ele aterriza e tem que baixar, por exemplo, o centro de massa para realizar uma manchete. Então, o que ele faz aqui?
Quando ele chega no solo, ele chega com muita energia no corpo, né, por causa da aceleração gravitacional, como a gente viu lá no outro exemplo. Só que aqui também a energia, aqui a tarefa é cortada, o ciclo alongamento e encurtamento é cortado pela metade, digamos. Porque o que eu faço? Eu transmito essa energia pelo tendão, né, e os músculos acabam funcionando frenando esse movimento, né? Porque no caso esse imaginem do vôlei, faço o bloqueio, aterrizo e paro lá embaixo para realizar a tarefa. Nessa situação, eu tenho que gerar uma grande excêntrica para me frenar, para eu não cair que nem um saco de batata no chão. Eu freno através de ações musculares potentes, excêntricas, e realizo isso. Só que eu não sigo, eu não faço um novo movimento. Então, essa energia, ela não retorna para o organismo, ela se dissipa para o ambiente. Tá? Aí eu tenho excêntricas. Temos que lembrar que a excêntrica, quando eu alongo tendões e músculos, uma boa dose aí de energia se transforma em calor, tá? Porque, bom, é em calor. Então, até isso é importante, tá? Em ações excêntricas muito potentes na natureza, inclusive é um fator de superaquecimento de animais que geram muita energia elástica. Por exemplo, guepardo, cavalos de corrida, etc., tem um grande limite de exercício por causa do superaquecimento dessas ações excêntricas. Tá? No corpo humano não é tão alto isso, tá? mas vai influenciar também em situações de termorregulação. Mas isso tudo é treinável, né, com aclimatação, etc. Treino normal, aeróbico, vai auxiliar. O sistema cardiovascular vai servir também com essa função de manutenção de temperatura, né? Aquela função lá básica, levando o calor do interior para o exterior, né? Mais próximo da pele para fazer as trocas de calor. Mas voltando para cá, então aqui eu tenho as duas situações. Claro que a atenuação de potência, o exemplo C, nesses casos, o meu músculo consegue produzir muito mais força por causa dos limites de força excêntrica, porque no C eu tenho excêntrica, no B eu tenho concêntrica principalmente. E o C consegue gerar mais força pela lei de Hill. A gente viu que a força excêntrica é maior do que a concêntrica. Isso é outra repercussão aqui, mostra nessa figura. Mas de qualquer jeito, as situações B... Oi, diga. Falando que não tá conseguindo entrar. Isso quer dizer. Obrigado, gente, por... Eu não paro de falar, né? Eles pediram para te avisar. Tá bom, putz, se vocês querendo, não conseguindo me interromper, né? Só imagina, sofrimento. Vamos lá. Convidar, não, admitir todos aqui. Tinha uma galera. Bom, então quem está entrando agora, só para saber que perdeu a parte principal da matéria, né? Quem não ouviu os últimos minutos vai arriscar muito o semestre, né? Dar umas boas-vindas desse jeito. Tô brincando. Então, vamos lá. E como é que eu faço? Bom, vocês vão me dando um toque aí, tá? Só abanar aí, fazer algum sinal também, fica à vontade. 3 mais, chá, boa! Liga aí a serra. Então tá, gente, continuando aqui. Então, eu tenho essas situações, né? A amplificação de potência, né? É o início do sprint, é o squat jump, e aqui eu tenho a situação C, aterrissagens, que pode ser o drop jump, né? Umas alturas bem potentes, e qualquer situação de aterrissagem lá que eu tenho em exercício. Frenagens mesmo, né? Quando eu preciso frenar rapidamente e ficar parado, né? Eu executo essa situação C. Claro que esse é o funcionamento geral energético que a gente tem que entender, mas obviamente que as adaptações, treinos vão acontecer com treinos específicos, né? Para realizar essas tarefas eu vou ter esses treinos específicos. Mas isso é muito importante na análise de ações esportivas e tal, e ver onde o aluno é forte, é fraco nessas relações e treinar isso. Bom, já falamos do ciclo alongamento e encurtamento, né? Lembrando que toda essa função do CAI, né, ela explica muito bem essas situações em que eu faço um misto de força e velocidade. São situações importantes de força rápida ou potência, onde eu treino através de pliometria, né? Falamos disso. Aqui algumas dicas de treino, né? Lembrando que o treinamento pliométrico, ele é específico ao tipo de solo que eu vou trabalhar.
Tá? Então, tem recomendações meio genéricas, assim, por exemplo, de não usar piso duro, por exemplo, mas eu tenho que ter cuidado, porque o piso ele não pode ser muito complacente também, porque senão as adaptações elas não vão ser tão específicas. Tá? Por exemplo, treinos de salto na areia. Treinos de salto na areia, ele nunca é um treino de pliometria de fase 2, de cai rápido. Ele é sempre já um grupo de exercícios lá que eu coloco de pliometria de fase 1, onde eu vou trabalhar mais potência muscular. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma situação mais lenta ali. Né? O solo deformável ele faz com que o tempo de trabalho positivo aumente muito. Né? E isso torna mais intenso metabolicamente o exercício, porque eu consigo usar menos o recurso elástico, né? Essa reatividade desse mecanismo elástico. Ele não funciona tão bem. E aí sobra mais para músculos, resumindo um pouco a questão. Tá? Mas, de qualquer jeito, é muito específico. Tem estudos ótimos assim, mostrando adaptações de saltos com treinos na grama versus areia. A gente já falou disso, né, do Markovic. Mas, nesse caso, eles mostraram que as adaptações são específicas. Obviamente, se eu estou trabalhando com jogadores de futebol, que era o caso do estudo esse, obviamente que o treino em areia ele não foi tão específico. Né? Quando eu tinha que ver sprints na grama, os caras que treinaram na grama melhoraram mais. Isso era esperado. Tá? Agora, isso não quer dizer que a areia não seja útil. Claro, eu posso usar como um período de base, onde eu sei que eu vou trabalhar mais com a parte muscular, com a parte de força. Né? Isso é interessante. Outra recomendação que se tem assim, para o treino pliométrico é entender como essa potência ela se dá, porque a gente sabe que ela advém da força e da velocidade, né? Então, se eu analisar através das ferramentas essas que a gente tem, do Mohan, do Balsalobre, Samozino, desses autores que produziram aqueles softwares que já têm um setup ali bem preparado assim para avaliar esses desequilíbrios, né? Eu consigo melhorar minha potência diminuindo pontos fracos que eu tenho de força ou velocidade, né? Então, no caso, se eu tenho um ponto fraco de força, o exercício na areia pode ser interessante, porque no exercício na areia vai trabalhar mais a questão da força. E aí depois tem que se ver bem se isso se transmite para a ação específica que eu preciso. Tá? Mas ela é uma ferramenta poderosa para melhorar esse ponto ali da força, no caso, porque é o movimento mais lento que eu faço na areia, como eu acabei de explicar. Se eu tiver que melhorar mais o aspecto de velocidade, eu vou ter que trabalhar em condições não tão resistidas, mas mais assistidas, como a gente viu na aula anterior. Tá? Muito bem. Vamos lá, normas gerais, aqui tem o aquecimento é super importante, aqui essa questão do piso duro com esse certo cuidado, né? Claro, nada de exagero, né? Quase sempre em pedra dura não é bom fazer o treino, mas pisos normais de quadra se podem fazer, tá? Geralmente com calçado adequado, né? Que tu usa já para atividade, mas é bem usual. Um terceiro aspecto que nós vamos ver dessas bases biológicas do treino de velocidade é os aspectos biomecânicos. É entender um pouco da biomecânica do gesto como uma ferramenta para o treinamento de velocidade. Tá? Eu sei que a disciplina atualmente de biomecânica ela tem um problema do tempo, né, de conteúdo menor, né? Ao longo dos anos foi diminuindo a carga horária e eu sei que ela é muito focada aos aspectos de torque e tal. Por isso que é importante também entender outras aplicações que são bem úteis da biomecânica, por exemplo, nesse caso da velocidade. Tá? Quando a gente trata de velocidade, eu tenho que ter claro assim, existe a equação, eu diria até fundamental ou geral da determinação de velocidade, que se aplica bem para corrida, para natação, para remo, inclusive para o ciclismo, é essa aqui. Tá? Então, no caso da corrida, a velocidade da corrida ela é determinada matematicamente pela frequência de passada, pelo comprimento de passada. Tá? O mesmo se aplica para a natação e para os outros casos que eu disse. No caso da natação, eu tenho lá frequência de braçada e comprimento de braçada, né, que o professor Flávio gosta de dizer que é o comprimento do ciclo de braçada. Mas sempre tem esse... O que essa equação me dá? Ela me dá a primeira informação de frequência,
Ela é uma informação temporal desse ciclo, né? Que significa, em outras palavras, o número de passos que eu faço por tempo, por segundo, por minuto. Tá? Corredores de distância em provas geralmente fazem ali em torno de 170 passos por minuto, 180 passos, tem toda uma discussão sobre isso. Essa é a informação temporal do fenômeno da corrida. A informação básica espacial é o comprimento de passada. Tá? O comprimento de passada seria a distância horizontal em que um fenômeno se repete, onde eu encerro o ciclo de passada ou de braçada, o que for. Então, por exemplo, na corrida, quase sempre se avalia pelo início, o primeiro contato do pé no solo. Então, estou lá com o pé esquerdo, toquei o pé no solo, começa o ciclo, né? Aí se avalia ali a posição inicial do pé ou do corpo, tá? Distância antero-posterior. Digamos que eu estou a 1 metro no meu referencial inercial. Toquei o pé esquerdo, 1 metro. Tá? Continuo a passada e toco o pé esquerdo novamente. Quando eu toco o pé esquerdo novamente, se repete o fenômeno, se encerra o ciclo. Né? E aí eu avalio qual é a distância antero-posterior que eu estou. Eu estava na posição inicial 1 metro, e digamos que agora eu estou a 3 metros. Eu andei 2 metros. O comprimento de passada é posição final menos inicial. 3 menos 1, 2 metros. O comprimento de passada nessa situação é 2 metros. Tá? Essa informação também é importante. O que vai acontecer? As velocidades máximas de corrida, elas vão se dar em pontos otimizados de frequência e comprimento, que vão gerar essa velocidade pico dos dois. Mas elas advêm matematicamente disso. Não podem fugir disso, porque isso é matemático, é 100% fechado. Tá? Então, e uma coisa interessante, gente, é que, como várias coisas na natureza, a velocidade de corrida ela não acontece quando tem o máximo dos dois. Tá? O pessoal às vezes se engana, acha que sim, mas não é bem assim. As velocidades pico do ser humano, elas acontecem em comprimentos de passada um pouco menores do máximo que esse cara consegue produzir. Tá? É o seguinte, se a gente pegar lá o comprimento de passada de 100 metros, da prova de 100 metros, ela é um pouco menor do que o comprimento de passada a 200 metros, da prova de 200 metros. Tá? O que acontece? Para tu aumentar a velocidade, algumas vezes tu tem que diminuir um pouco o comprimento de passada, e isso permite a frequência aumentar mais, e aí isso resulta numa velocidade maior. Então, a cara da curva, agora me pegou, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vocês estão vendo, né? Mas eu devo ter uma curva, deixa eu ver. Como é que eu faço isso, né? Deixa eu ver. Boa questão. Não estava preparado para isso. Eu sempre dou num quadro branco e dessa vez me pegou. Será que vai funcionar? Isso deve... Talvez dê. Não vou cair aqui ao vivo, né? Não vai ficar chato. Vocês conseguem enxergar isso aqui, né? Devia ter um pouquinho de luz, né? Mas dá para enxergar, será? Mas acho que ao contrário vocês veem, né? Esse que é o problema, né? Vocês vão ter que usar um pouquinho da... Não? Ou sou eu que estou? Acho que eu que estou vendo.
Não? Tá certinho? Então tá. Então, olha só, pessoal. Da esquerda para a direita, né? Eu tenho aqui o eixo de comprimento de passada e aqui a curva de frequência de passada, tá? Ao longo das velocidades de corrida, que vão mais ou menos de 10 km por hora, um trotezinho, 8, 10, até 30. Eu sei que a velocidade máxima é mais de 30, mas vamos dizer que é mais ou menos 30 km por hora. São as situações de sprint, né? Velocidades máximas. Tá? O que esse gráfico me mostra, pessoal? Esse gráfico vai me mostrar que, obviamente, conforme aumenta a velocidade, aumenta os dois, tendencialmente, comprimento e frequência. Mas vejam que essa curva não é linear, ela é não linear. E ela carrega uma informação importante, que significa o seguinte, do ponto de vista do controle motor, essa curva vai me dizer que, assim, ó, de forma mais simplificada, né? Em baixas velocidades, quando eu estou correndo a 10, 12 km por hora e decido aumentar a minha velocidade de corrida, eu decido lá, eu estou na esteira e decido, eu vou dar uma aceleradinha, eu vou para 14, 16 km por hora. Ainda baixas, tá? Em regiões relativamente baixas de corrida, tá? Que é essa aqui, essa parte aqui do gráfico. O que ele vai me dizer, esse gráfico? Que os aumentos de velocidade se dão principalmente por aumentos de comprimento de passada, em baixas velocidades. Eu aumento mais é principalmente comprimento, e a frequência não muda muito. É isso que o gráfico quer me dizer, embora, tá? Vejam que a frequência não varia muito nas baixas e o comprimento varia bastante. Agora, quando eu estou numa condição mais parecida com que eu treino velocidade, que é essa aqui, os aumentos de velocidade, eles vão se dar principalmente pela frequência, é isso que o gráfico me diz aqui. E pelo comprimento, vejam que quase não muda. Tá? De novo, salvo exceções, que só confirmam a regra, mas erro técnico, alguma coisa assim. Mas, em geral, os aumentos de velocidade vão se dar pela frequência de passada. Inclusive, o comprimento, às vezes, até cai um pouco. E a velocidade aumenta. Tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Não é na máxima. Né? É na máxima frequência, na verdade. Ou seja, a frequência de passada é um aspecto bem importante. Tá? E lembrem que a frequência de passada tem a ver com rapidez. Tá? Vão ser situações onde eu tenho velocidade pura. Né? Por exemplo, situações de velocidade máxima num sprint de 100 metros. Quando eu treino downhill, por exemplo, vão ser um bom método de treinamento para melhorar a rapidez ou frequência é o método assistido. É, por exemplo, botar um elástico, como eu mostrei na aula passada lá, um elástico na frente, assim, e grudar na esteira, e a pessoa correr com esse auxílio, com o elástico te empurrando à frente. Isso faz com que tu vá para velocidades mais altas até do que tua máxima, porque tu tem uma ajuda a mais. E aí tu treina ali uma frequência acima da máxima. É até perigoso, tem que usar segurança até na esteira, mas é um treino bem comum para isso, tá? Por aqui a gente entende o porquê, porque a frequência é um ponto fundamental nesse aspecto de treinamentos de força. Quem sabe faz ao vivo, não é que deu certo? Não tinha nem pensado nisso, mas tudo bem. Voltando, espero que tenham visto. Tá? Depois eu vou ver bem a qualidade, mas pela sinalização do Rafa parece que deu tudo certo. Pois bem, pessoal, então eu tenho esse aspecto aqui quando eu falo de corrida, né? O que o pessoal faz, treinadores, etc., é sempre verificar bem quais são os comprimentos de passada, frequência, etc., e verificar com outros colegas e também avaliar com eles ao longo do treinamento o quanto se modifica, né? E o treino de velocidade tem um aspecto bem interessante, assim, quem é do atletismo sabe que no treino de velocidade o treinador parece que coloca a mão ali nessa questão técnica, ele pode ajustar uma passada, outra passada, fazer uma estratégia, assim. Na técnica de corrida de longa distância, para treinos aeróbicos, isso não é tão fácil, né? Até a gente estuda bastante isso, mas a gente sabe que não é tão fácil, não é uma coisa assim que tu tira coelho da cartola, etc. Aqui o aspecto técnico é muito importante.
Vamos ver agora essas relações de comprimento e frequência, tá? São relações bem básicas, assim, iniciais, mas que são fundamentais, obviamente, para entender esses treinos de velocidade na natação, tá? Olha aqui. Aqui eu tenho, na natação, comprimento de braçada, que está escrito amplitude de braçada, mas significa comprimento de braçada, que é a distância antero-posterior a cada ciclo de braçada, tá? E frequência de braçada, que é a curva de baixo, frequência de braçada, ao longo de várias velocidades, que estão marcadas aqui por percepção de esforço. Isso aqui significa, na prática, uma escala de Borg, mas significa o seguinte, aqui na intensidade mais baixa, em torno de 9, seria um ritmo solto de natação, um ritmo de soltura, que os nadadores chamam, ou de aquecimento, tá? Leve, tá? Ou volta calma também. Tá? Um ritmo bem leve, subaeróbico, se a gente quiser ser mais exato sobre o metabolismo, até uma intensidade de 17, que aqui é uma situação próxima da máxima. Tá? Isso aqui é uma situação onde eu já passei o meu ritmo máximo associado ao VO2 máximo, é supramáximo. Então é uma condição de tiro aqui. Essa aqui é ou seja, são várias velocidades aumentando. Da esquerda para a direita vai aumentando a velocidade de nado. Tá? Vejam como esses parâmetros essenciais da mecânica de nado se alteram completamente, são bem diferentes até do que da corrida, locomoção terrestre. Né? Que é o seguinte, a frequência de passada aumenta, tá? Conforme aumenta a velocidade, mas o comprimento de braçada diminui ao longo desses aumentos de velocidade. Então é isso, eu tenho que aumentar minha velocidade. É claro que o aspecto de comprimento é super importante para a técnica, tá? Mas pensando num largo espectro de velocidades, os aumentos de velocidade de nado se dão diminuindo o comprimento. Professor, mas se um multiplica o outro, como é que vai diminuir? Sim, vai diminuir. E a frequência vai aumentar numa proporção maior, de modo que a multiplicação dos dois, o produto dos dois, dê sempre uma velocidade maior. Tá? Aqui tem uma questão de escalas, não estão na mesma escala os dois, por isso que engana um pouco. Mas o comportamento é o que interessa entender aqui. Então, para eu aumentar as velocidades de nado, a frequência de braçada é o elemento importante. Tanto é que nadadores velocistas, o trabalho técnico deles é limitado, porque eles precisam produzir muita potência e muito rapidamente, uma frequência louca. Não sei se vocês lembram de provas de 50 metros, etc. As situações de velocidade máxima é numa velocidade muito, muito alta, onde a frequência de movimento é muito alta. E isso tem a ver com frequência, com rapidez. Lembrem sempre disso. E tem a ver com um aspecto de velocidade pura, né? Tá bom? Então, na natação, esse aspecto é importante. Claro que aspectos técnicos de comprimento são importantes também. O aluno tem que apoiar o braço na água, ele tem que se apoiar de certa forma. Tá? Tem também isso. Mas a frequência ela vai se sobressair, vai ser um elemento técnico muito importante. Tem nadadores que têm até uma dificuldade de treinar isso por causa de um limite de frequência. Fazem braçadas muito longas, às vezes, e precisam quebrar esse ritmo e tal. Tá? É um bom trabalho para aumentar a velocidade de nado. Vamos para um exemplo do remo, que não é muito comum, mas eu gosto de trazer até por um respeito à nossa história do remo da ESEF, né? Já tentamos várias vezes ressuscitar o remo e tal, vai e volta, eu nem sei como é que anda hoje, mas sempre tá por aí para a gente tentar, e historicamente foi algo importante para Porto Alegre, então eu gosto de tratar de alguma coisa, embora a gente saiba que a aplicação é baixa. Assim. Mas olha só, pessoal, aqui tem um exemplo de um tiro máximo de remo, tá? E aqui eu tenho 4 barcos, tá? Que são que marcam ali, tem marcações espaço-temporais, né, do barco de remo, partindo, como eles sempre fazem dos tiros, partindo do repouso, o barco parado, e aí eles fazem o tiro de 2.000 aqui no caso, que aparece só os 600 metros iniciais, mas tiros de 2.000, que é a distância olímpica lá, é bem comum. O que acontece nessa situação? Aqui, então, vejam que o eixo aqui está mostrando a frequência de remada, tá? Que o pessoal chama de voga, né? Então, quando dizem lá no barco, aumenta a voga, significa que o voga, que é o primeiro remador que marca o ritmo, ele acelera, né? Então, ele está fazendo lá a remada e aumenta a voga, ele faz mais rápido essa frequência de remada, tá? Então, seria voga ou frequência de remada, essa variável que nós estamos vendo aqui, ao longo da distância do tiro. Distância viajada,
tá? Deslocamento. O que acontece? Aqui eu tenho 4 barcos, tá? Eu tenho um single, que é um esquife, que a gente chama, barco com uma pessoa só. Eu tenho, o pessoal chama no remo, lá no União, chamava de double, num inglês bem sacana. Os 4 com e 8 com, tá? Ou seja, aumentando o número de pessoas por barco. Eu vou ter mais potência nesse barco, tá? Vou ter mais força nesse barco. Geralmente os barcos são mais rápidos conforme tem mais gente. Tá? Embora as forças resistivas aumentem, né? Porque tem mais peso na água e tal, mas isso é compensado pela força muscular. Tá? E aqui a gente vê, o que acontece? Conforme tem mais gente remando, a frequência de remada é maior. A linha azul está acima da linha verde. Significa que geralmente está, mesmo em velocidade de cruzeiro. Tá? Um aspecto interessante que vejam que as 4 linhas descem, né? Isso é o seguinte, no início do tiro, para sair, isso tem uma certa correspondência com o que acontece no sprint, por exemplo. Quando as primeiras remadas, quando eu saio da inércia, quando o barco está parado, eles são muito curtos. O pessoal costuma chamar que geralmente se faz o trabalho só de braço no remo, né? Então eu estou com uma palamenta simples, é um remo só e eu sou, digamos que eu era há muito tempo lá, Boreste, eu era o eterno 3 lá, porque devia ser muito descoordenado e tal. Então era o tal do 3 lá. O que acontecia? As primeiras é só braço. Meu corpo está todo parado no remo, eu posso usar pernas e tal, porque eu tenho a cadeirinha ali que tem um trilho, né? E meus pés estão seguros, né? Lembrando disso. Então eu faço só 3 remadas bem curtas, só de braço. Depois de 3 ou 5, tem um jogo aí, o pessoal abre um pouco, faz braço e tronco. E aí a remada fica um pouco mais longa e a frequência baixa. Por isso que vai baixando. E depois de 3 ou 5 remadas, eu abro, que aí eu uso perna também, e a remada fica muito mais longa, porque eu ando com as pernas também. Isso vai fazer com que a frequência diminua mais ainda. Então, essa frequência começa bem curtinha, que eu faço só braço, que é muito curto, depois braço e tronco, e depois corpo todo. E aqui se explica por que essa frequência de remada vai diminuindo ao longo do início da prova. A frequência de passada no início também do sprint é muito pequena. Os primeiros passos são curtinhos e muito rápidos para sair da situação de velocidade zero. Tá? Depois, essa frequência volta a aumentar lá, mas bem nos primeiros passos tem uma certa correspondência com isso. É fazer passadas curtas, é a mesma coisa de mudanças de direção. Eu faço passadas curtas e depois eu vou aumentar essas passadas se eu aumentar a velocidade. Tá bom? Então tem uma certa correspondência aí. É isso. Tem um outro aspecto importante no remo que é a questão da técnica, né? O remador ele vai para trás, né, em relação ao ambiente externo. Ele sempre rema para trás. Ele quer olhar, vai ver se o barco vai bater, ele tem que olhar para trás, né? E o barco, e quando ele vai fazer a preparação da remada, todo o corpo dele vai para frente dele, né? Tá? Então ele vai no sentido contrário da do barco. Ele tem que cuidar que essa velocidade do corpo dele indo para a recuperação não pode ser mais rápido do que o próprio em relação ao ambiente externo, né? Então, se tiver uma pessoa olhando, a pessoa fora do barco, e ele faz essa recuperação muito rápida, de modo que ele ultrapasse esse referencial externo, o barco frena. E isso é ruim para o barco, porque aí passa por questões de resistência da água, equação geral dos fluidos, que ele paga o preço disso por força ao quadrado, né? É a lei do quadrado da velocidade, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem uma recuperação muito lenta. Uma boa técnica de remo envolve uma recuperação bem lenta, tá? Controlada, porque evita essas frenagens e tal. Tá? Isso é um aspecto que, no final das contas, se aprende, né? Direto no remo, mas tem essa função biomecânica, digamos, porque senão aumenta a resistência do barco. Em questões de técnica de remo, é importante trabalhar com isso, porque vai influenciar na velocidade de prova. Tá bom? Então, a partir daí, pessoal, eu tenho esses controles. Claro que tem muito mais informação. Por exemplo, a frequência de passada, que é o inverso do tempo da passada, é tempo, né? Então, eu posso avaliar o tempo de apoio, ou o tempo onde eu produzo força, e o tempo de recuperação, o tempo de balanço, que eu chamo. Tudo isso pode ser avaliado para verificar onde esse meu aluno está errando ou não para execução de velocidade. Tá? Quer ver um erro básico, assim, de muito aluno, aí não é atlético, é pangaré, né, que eu digo aluno de grupo de corrida, etc. Às vezes acontece com mulheres também, mas geralmente está ligado a uma fraqueza de membro inferior,
não conseguir elevar a perna na fase de balanço, tá? Tem as duas, essa fase de balanço é dividida em duas tarefas. Primeiro, jogar o tornozelo para trás, né, perto da bunda, seria, em altas velocidades, né, e depois jogar o joelho à frente para fazer a nova passada, digamos. Tem muito aluno que corre arrastado por não ter muita força local, então tem que trabalhar de modo funcional isso para melhorar esse aspecto. E quando faz, o aluno sente que acelera mais, porque acaba auxiliando uma boa ação de pernas, de balanço, auxilia ele na mecânica geral de corrida. Mas claro que ele tem que ter uma força local para executar isso. Então, tu pode avaliar esses aspectos técnicos dividindo as etapas da mecânica de corrida nas fases principais, como eu acabei de dizer aqui. Então, tu tem lá um tempo de passada completo, né, que é o inverso da frequência, e aí tu tem os tempos, tempo de balanço, tempo de contato, e tu pode avaliar bem para ver o que esse aluno está fazendo de certo ou errado, tá? Dando um exemplo meio rápido. Na natação isso é super importante, né? A técnica de nado, etc., em cada fase, que também é dividida numa fase de apoio ou propulsão e uma fase de recuperação. De certa forma, sempre tem essas. Isso tem também no remo, né? O que vai variar um pouquinho é no ciclismo, né? O ciclismo tu tem uma fase de apoio, né? Que seria os dois primeiros quadrantes, quando tu apoia o pé para baixo, mas já se sabe que ciclistas de alto nível, na fase de recuperação, que seria o terceiro e quarto quadrante, quando o pé sobe no ciclo, né, da pedalada, ele também faz força, porque o pé tá seguro no pedal, e ele acaba fazendo forças propulsivas todo o tempo, né? Isso chama uma pedalada mais redonda e tal, que ciclistas de alto nível têm isso melhor do que triatletas, por exemplo, que já, às vezes, quase sempre tem uma técnica piorada sobre isso. Isso se treina também, tá? Bom, fiz alguns exemplos só para mostrar o potencial. São enormes e em cada área tem subtipos, mas é muito importante quem for treinar velocidade que se atente sobre isso. Aí é biomecânica ligada ao treinamento aí de velocidade desses aspectos. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui como estamos de tempo. Sim, e já estouramos, paramos por aqui. Na próxima aula a gente continua em métodos de treinamento, tá? Eu vou fazer aqui um break. Vou parar de gravar. Está marcando que eu... Onde é que está a gravação? Pô, eu esqueci de gravar. Eu não estou achando. Não, olha. Pause o share. Stop share. Ah, não, tá aqui. Ufa, apareceu. Então tá, pessoal, vou parar de